Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à disciplina de epidemiologia. Então, eu sou a professora Jaqueline, estarei ministrando essa disciplina juntamente com o professor Alex. Vocês acabaram de assistir, né, um vídeo sobre os princípios introdutórios da epidemiologia e agora a nossa aula será sobre desenhos de estudo, ok? Então, para iniciar, eu gostaria de dialogar um pouquinho com vocês sobre o que seria fonte de dados primários e fonte de dados secundários. Então, fonte de dados primários é quando o próprio pesquisador coleta os dados, né? Ou por meio de questionário, por meio de experimento, enfim, é uma coleta primária, uma coleta original, é um dado bruto de um estudo científico. E fonte de dados secundários é quando o pesquisador coleta dados que outro pesquisador já coletou, que já está publicado na literatura. A fonte de dados primários, ela pode ser dividida em estudos quantitativos e estudos qualitativos. Os estudos qualitativos, eles lidam mais com números, né, com quantidade, e eles podem ser tanto observacionais como experimentais. E também é considerado um tipo de estudo de fonte de dado primário os estudos qualitativos. Os qualitativos, eles já não consideram as questões numéricas, né, de quantidade, de prevalência, de incidência, e sim dados mais subjetivos, né, dados mais de percepção do que a pessoa, por exemplo, pensa sobre a saúde dela, sobre determinada doença, sobre alguma vivência que ela teve, tá certo? E os estudos de fonte de dados secundários, quem são? Podemos citar tanto os estudos qualitativos quanto os estudos quantitativos, né? Revisão de literatura é um tipo de estudo de dado de fonte secundário. E revisão sistemática também, porque investiga, né, trabalhos científicos que já foram publicados. Por isso que é chamado de fonte de dados secundário. Então, a gente pode citar esses dois tipos de estudo, revisão de literatura e a revisão sistemática, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais no decorrer da aula sobre a diferença entre elas e o que elas consideram aí em relação à coleta de dados secundários, ok? Os estudos epidemiológicos, então, eles podem ser observacionais, né, ou experimentais, esses de fonte de dado primário. Os observacionais, eles podem ser tanto descritivos quanto analíticos. Eu coloquei uma setinha amarela, porque a gente não vai aprofundar em todos eles não, ok? São muito tipo de estudo, vocês estão iniciando nessa disciplina de epidemiologia, então eu vou focar mais em estudo de relato de caso, que esse estudo muitos de vocês irão aí desenvolver o TCC ao longo do curso, então pode ser que vocês utilizem, né, esse tipo de estudo para desenvolver o TCC. Então seria interessante a gente abordá-lo. Em relação aos estudos analíticos, nós vamos nos concentrar mais no transversal, caso controle e coorte. Mas é importante que vocês saibam que existe também o ecológico e os estudos experimentais, que temos aí o ensaio clínico randomizado, o ensaio de campo e o ensaio comunitário. Esses a gente não vai aprofundar, mas é interessante que vocês saibam que tem esse tipo de estudo e que existe, tá certo? Em relação aos observacionais, então, que é onde a saúde coletiva atua mais. Descritivo. Descritivo é quando não tem análises estatísticas. Eu vou descrever, por exemplo, um caso, né? Um caso de alguma doença rara, um caso de alguma situação inovadora, relevante para a literatura. E eu posso descrever apenas um caso ou fazer uma série de casos e publicar essa série de casos. Os analíticos é quando já tem um desenvolvimento de uma análise, né, que a gente fala uma análise estatística, que ela pode ser tanto somente descritiva, como utilizar testes estatísticos para poder lidar, fazer o tratamento desses dados e lidar com eles para poder apresentar melhor os resultados. Aí ele se divide em transversal, caso controle e coorte. Então vamos lá, vamos concentrar mais nos observacionais, tá certo? Os descritivos, relato de caso. Eles não têm o objetivo de fazer associações, então eu não quero, por exemplo, investigar uma doença e os fatores que interferem nessa doença. Não é o objetivo. O objetivo é investigar o indivíduo, aquela determinada doença ou situação a qual aquele indivíduo
está passando. Geralmente são situações raras ou casos que, assim, que tem uma complexidade maior e que é interessante que a literatura científica saiba que existe ou que foi feito um procedimento, né, interessante naquele paciente para ser divulgado. Então, ele investiga assuntos não tão conhecidos e é importante principalmente para doenças novas ou manifestações raras. Por exemplo, nesse artigo, né, científico, nós temos aqui o atendimento educacional especializado e autismo, um estudo de caso numa escola em Rio Branco, no Acre. Então, eu coloquei aí em destaque em vermelho o objetivo do trabalho, que é elaborar um plano de atendimento educacional especializado para atender às necessidades do aluno de modo que possa ultrapassar as barreiras impostas pela escola comum e participar de sua turma com autonomia. Né? Então, assim, ela vai relatar nesse trabalho, a autora relata nesse trabalho uma técnica, né, para atender às necessidades do aluno, né, um plano de atendimento que ela utilizou para atender às necessidades de um determinado aluno ou de vários alunos, né? Nesse caso, para atender as necessidades do aluno, que seria um aluno, de modo a ultrapassar essas barreiras que a escola impõe. Então, ela desenvolveu esse plano e ela relatou. Então, não é só desenvolver, por exemplo, estudos para doenças raras ou para procedimentos complexos. Eu também posso descrever uma experiência, né? Ou uma experiência exitosa que deu certo na minha área de trabalho, na minha atuação profissional. Um outro caso aqui de relato de caso, né? Que aí seria para doenças raras. A causa de má absorção intestinal, relato de caso nessa doença de Ripley. Então, o que foi falado? No presente estudo, relatamos o caso de um paciente do sexo masculino, 57 anos, que apresentava como sintoma principais diarreia e perda de peso significativa. Então, ele vai relatar o caso de um paciente que tem essa doença, que é uma infecção sistêmica rara, causada por uma bactéria, né? Então, ele vai relatar esse caso, falando o que foi feito, como é que foi tratado, como é que foi evoluído, como é que esse diagnóstico foi se dando ao longo do tempo e qual foi o tratamento realizado, né? Ele diz aí no final, no resumo do artigo, o tratamento foi baseado numa antibiótico terapia prolongada. Enfim, descreve esse caso dessa doença rara desse paciente. Então, isso seria o estudo de caso, é um dos estudos mais simples que a gente tem, né, na literatura científica, ok? E agora os estudos observacionais analíticos. Primeiramente, a gente vai falar sobre transversal, o coorte e o caso controle. O transversal. O transversal, ele mede os problemas de uma população em um determinado tempo e espaço. O que isso quer dizer? Imagine que um estudo transversal é como se fosse uma fotografia. Então, eu tenho, por exemplo, uma doença ou eu quero investigar algum problema de saúde que acontece na minha população no período agora de 2020. Ou eu quero pesquisar no período de 2017 a 2019, ou eu quero pesquisar nos últimos 10 anos um problema de saúde que vem afetando a minha população. Então, eu fotografo esse problema de saúde naquele determinado período de tempo e eu vou investigar, por exemplo, os fatores que interferem numa determinada doença, numa determinada situação de saúde daquela população. Por exemplo, uso regular de serviços odontológicos entre adultos e idosos em região vulnerável no sul do Brasil. Olha lá no método. Estudo transversal de base populacional, ele coloca a quantidade de adultos e idosos com vulnerabilidade de Porto Alegre, de junho a dezembro de 2019. Foi utilizada a amostragem sistêmica, ele fala como é que foi feita essa amostragem, né, desse estudo para poder trabalhar com a população, e ele coloca lá, inclui variáveis demográficas, socioeconômicas, tipo de local, autopercepção e necessidades autopercebidas. Essas são as variáveis que ele investigou. E o desfecho, quando ele fala desfecho, é a variável dependente, ou seja, a minha principal variável.
seria a utilização regular de serviços odontológicos. Então, ele coloca a principal variável, que é essa utilização regular de serviços odontológicos, e faz uma associação, né? Compara, vê se as outras variáveis que eu falei para vocês está interferindo nesta variável. Que aí ele fala variáveis demográficas, socioeconômicas, tipo de local, autopercepção de saúde bucal e assim vai. Né? Aí ele faz um teste estatístico, por isso que é analítico, né? Utilizou-se teste aqui quadrado, uma análise bivariada, enfim. E aí ele tem o resultado. Como é que eu descrevo esse resultado no estudo transversal? Ele vai colocar a prevalência do uso regular de serviço odontológico foi de 27,7. A prevalência foi maior entre indivíduos com escolaridade, né? Com mais riscos, que utilizaram serviços privados de saúde, que têm ótima percepção de saúde bucal e autopercepção e necessidade de consulta para fins de revisão. Enfim, ele coloca no resultado qual foi a prevalência maior de cada variável nessa população que ele investigou, tá certo? Isso já é um estudo transversal. Ele vai tirar aquela fotografia e vai investigar aquelas variáveis que estão ou não associadas, principalmente à variável principal, que a gente chama de desfecho. Agora, o estudo longitudinal. O longitudinal já é a medição dos problemas de uma determinada população e espaço ao longo do tempo. Então, o que difere o transversal do longitudinal? Porque o transversal é uma fotografia daquele tempo. O longitudinal eu vou acompanhar ao longo do tempo como é que essas variáveis vão se comportar naquele indivíduo. Então, eu não tiro uma fotografia, eu quero acompanhar, por isso que ele chama longitudinal, tá certo? Por exemplo, iniquidades na assistência odontológica ao longo do curso de vida de jovens, um estudo de coorte. Por quê? O estudo longitudinal também ele pode ser chamado de coorte, tá? É muito comum utilizar essas duas nomenclaturas, tá? Então vamos acompanhar esse estudo. Realizou-se um estudo de coorte com ondas 2000, 2006, 2012, com 482 jovens entre 17 e 21 anos. E foram investigados dois desfechos. O que é o desfecho? A variável principal, né? O meu fator principal. Foi investigada assistência odontológica imediata e a ausência de assistência odontológica, baseado na trajetória dentária em relação ao tratamento restaurador. E aí ele coloca as outras variáveis, que a gente chama de independentes, são as variáveis que vão interferir na dependente. Então, utilizaram-se as condições socioeconômicas, a utilização de serviços, as ações de saúde bucal nas 3 ondas investigadas. Então, aqui eu não tenho uma fotografia, e sim, ao longo dos anos, 2000, 2006, 2012, eu poderia acompanhar, por exemplo, por 10 anos, eu acompanho os mesmos jovens, os 482, nesse caso, né? Eu vou acompanhando essas mesmas pessoas com as variáveis semelhantes ou as mesmas variáveis, tá? Para saber se ao longo dos anos, como é que essas variáveis estão se comportando, né, em relação a esses jovens. Então, por isso que chama de coorte longitudinal, é de acompanhamento, tá certo? E caso controle? Baseia-se na formação de grupos de comparação em uma população exposta organicamente ao fator investigado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu tenho, no estudo de caso-controle, eu tenho sempre 2 grupos. Um é caso, o outro é controle. O caso vai ser aquele grupo de pessoas, aquela população que estará sendo investigada. Ou seja, ou que ela estará com a doença, ou que vai ser aplicado, né? Pode ser aplicado alguma técnica, ou pode investigar a doença instalada, ou fator de risco para uma determinada doença. Então, esse é o caso. E o controle seria o indivíduo sadio. Vamos gravar assim, né? O caso seria um indivíduo doente, é a parte que eu quero investigar, ou aquela técnica, ou aquele indivíduo que tem um fator de risco, enfim. E o controle seria o indivíduo saudável, aquele que não tem a doença, que não tem o fator de risco, ou que não está sendo aplicada a técnica, tá? Então, tem um exemplo lá de um artigo. Fissuras labiopalatais, estudo caso controle.
Então, realizou-se um estudo caso-controle com o propósito de se detectar possíveis fatores de risco para o aparecimento de fissuras. Então, foram objeto da análise. Aí ele fala as variáveis: local de moradia da mãe nos 4 primeiros meses, poluição, aplicação de pesticida, herbicida, doença dos pais, enfim, várias variáveis, tá? E aí foram aplicados formulários às mães referentes a 450 casos, né? O caso é aquele que eu tô sendo, que vai ser investigado. Sendo 354 portadores de fissuras labiais ou labiopalatais e 96 de fissuras palatinas. Então, ele pegou 450 formulários de mães, né? De filhos que tinham, filhos portadores de fissuras labiais ou fissuras palatinas, tá? Então, ele dividiu nesses dois tipos de fissuras, né? De portadores, tá certo? E aí pegou 450 mães, né? Mães referentes a 450 controles, ou seja, que não tinha os casos de fissura. Aí ele empregou uma análise estatística, né? E foram considerados fatores de risco para fissuras labiais ou labiopalatais. Olha lá, as variáveis hereditariedade, epilepsia na mãe e ingestão de anti-inflamatório. Então, essas duas variáveis, elas foram detectadas como fator de risco para aqueles casos que foram investigados, que são os 450 casos, né? Então, eu espero que vocês estejam aí acompanhando, né, o raciocínio. Então, eu peguei 450 casos, 450 controles. Nos 450 casos, eu peguei 350 portadores de fissura labiais e 96 de fissuras palatinas e investiguei todas aquelas variáveis que a gente falou. Local de moradia, gestação, aplicação de pesticida, doença dos pais, doença da mãe, nos 4 primeiros meses de gestação, ingestão medicamentosa, hereditariedade, tabagismo, consumo de bebidas. Então, eu investiguei, eu apliquei esse questionário nas mães, né, de portadores de fissura, e aí eu fui investigar esses fatores de risco. E o que eles conseguiram, no final, o que eles conseguiram concluir? Que as mães, que o fator, né, que interfere no aparecimento dessas fissuras seria a hereditariedade, a epilepsia na mãe e a ingestão de anti-inflamatório. São considerados fatores de risco, tá? Então, foram 450 casos, 450 controles, e eu fui ver essas variáveis interferindo nesses dois grupos, né, caso e controle. Esse é um pouquinho mais complicadinho da gente entender, mas assim, eu espero que após a aula também, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente possa discutir, tá? Outro tipo de exemplo de caso controle. A condição periodontal materna e o nascimento de prematuro de baixo peso, estudo de caso controle. Olha lá, já vamos direto aqui para o método, que foi empregado um registro periodontal simplificado, né? Ele foi investigar aí a doença, a condição periodontal e a associação com o nascimento de prematuro, né? De baixo peso. O bebê nascendo aí antes do tempo e com baixo peso. Então, foi empregado esse registro periodontal simplificado numa amostra de 40 puérperas, né, divididas em grupo 1, que é o teste, composto pelas mães de recém-nascido, prematuros com peso inferior a 2.500, que foram 20, e o grupo 2, que seria o controle, formado por mães de recém-nascido a termo, quer dizer, nascido no tempo certo, com peso igual ou superior a 2.500, então foram, né, selecionado mais 20. Puérperas são aquelas mães que acabaram de ter os recém-nascidos, tá? Os dados coletados foram analisados, então, por estatística, né? Foi feito um tratamento estatístico para verificar se existia uma diferença na condição periodontal e necessidade de tratamento, né, entre essas puérperas. E o que eles concluíram? Que a presença de bolsa periodontal de 3,5 a 5,5 milímetro foi o achado mais comum entre as puérperas de recém-nascido de baixo peso, 39,17%. Ao passo que a presença de sangramento à sondagem e a ausência de bolsa foram os achados mais frequentes das puérperas de recém-nascido com peso normal. Então, o que ele quis dizer com esse trabalho?
que aquelas mães que tiveram bolsa periodontal, uma condição periodontal pior, que foi detectado por esse teste, elas tiveram aí maior probabilidade ou realmente tiveram, de fato, bebês que nasceram com baixo peso e nasceram prematuro, comparado com o grupo controle, que foi aquelas mães que tiveram crianças que nasceram a termo, ou seja, não nasceu prematuro e nasceu com o peso normal. É isso que o estudo de caso controle procura fazer, tá? Comparar sempre uma situação de fator de risco de doença a uma situação normal. E agora nós vamos falar um pouco sobre o estudo qualitativo. O que o estudo qualitativo faz? Ele estuda o significado que as pessoas dão para coisas, situações e vivência. Ele estuda as percepções, os sentidos, os significados. Então aqui a gente não vai lidar muito com números, né? Com questões aí de testes estatísticos, de incidência, de prevalência, isso não existe em estudo qualitativo, tá? Então, olha só, a gente trouxe um exemplo de um estudo qualitativo que chama Estudo Qualitativo sobre a Justificativa de Adolescente para Não Adesão ao Tratamento Odontológico. Aí, só para vocês terem uma ideia, como já muda logo de início, né? Olha lá. O estudo buscou refletir sobre o discurso, ou seja, as falas, né? As conversas dos adolescentes nas justificativas para não adesão ao tratamento odontológico. Então, foi feita aí uma pesquisa qualitativa com adolescentes de 15 a 19 anos nas escolas estaduais, lá do município de Piracicaba. Os adolescentes foram avaliados, diagnosticados e encaminhados para tratamento, né, odontológico. E um ano após essa intervenção, e com a não adesão ao tratamento, utilizou-se do método qualitativo para o quê? Para compreender em profundidade esse fenômeno. Então, esses adolescentes eles foram investigados em relação à sua saúde bucal. Foi detectado cárie e doença periodontal. Aqueles que tiveram presença de doença foram encaminhados para a unidade de saúde mais próxima à sua residência para poder tratar os dentes. Aí, depois de um certo tempo, depois de um ano, as pesquisadoras voltaram a se comunicar com esses adolescentes, só que elas investigaram somente aqueles que não completaram ou que nem chegaram a procurar pelo atendimento odontológico. A gente classifica como não adesão, não aderiu ao tratamento odontológico. E aí foi feito perguntas para esses adolescentes, por que eles não aderiram? Qual foi o motivo dessa não adesão? Como é que eles se sentiam? Por que eles não procuraram? Para poder captar, né, esses sentidos e significados do que seria esse tratamento odontológico para esse adolescente. E aí foi feito um tratamento desses resultados, né, com análise que a gente fala, análise de conteúdo, que é uma análise que a gente faz, não é estatística, mas é uma análise da fala, do que ele traz, né, nessa conversa, nesse discurso. E que as pesquisadoras acabaram por detectar? Três blocos que seria as categorias que a gente chama, tá? Então, a gente tinha adolescentes que adotou ou não as condutas recomendadas, tinha alguns que argumentos que justificaram a não adesão, a não adoção das condutas recomendadas, e tinha outro bloco de dimensões relacionadas à importância da saúde bucal. E aí, o que eles conseguiram agrupar nessas falas? Também três categorias principais. Os adolescentes acham que não tem prioridade, né, em relação ao tratamento odontológico, não é prioridade para eles. Alguns falaram que tem prioridade, principalmente quando tem dor ou quando quer colocar aparelho ortodôntico, e outros falou que tem uma mudança de prioridade. Ou seja, às vezes a minha prioridade é estética, mas quando eu começo a sentir dor, a minha prioridade agora é a dor. Essa foi a justificativa que eles encontraram, por eles não terem aderido, né, ao tratamento odontológico. Só para vocês poderem compreender o que seria esse estudo qualitativo, tá? Como é que é feito essa investigação, né, dos sentidos e significados. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre fonte de dados secundário, revisão sistemática e de literatura. O que seriam essas revisões sistemáticas? Reúne estudos semelhantes, publicados ou não, avaliando-o criticamente em sua metodologia.
Estudos de revisão, ela tem uma alta evidenciação científica, porque ele tem um criterioso método para poder realizar, né, a coleta, a extração desses artigos que já estão publicados na literatura, tá certo? Então ele vai reunir artigos que já foram publicados e vai analisar criticamente esse artigo. Então ele aplica um checklist de qualidade metodológica desses artigos para saber se realmente foi feito, né, de uma forma científica, com evidenciação, né? Responde uma pergunta de pesquisa, sempre responda uma pergunta de pesquisa nesse tipo de estudo. Eu posso ter uma meta-análise, que é um tratamento estatístico para os dados, né? Depois que eu terminei de coletar de ler, né, e coletar tudo que tem sobre um determinado assunto na literatura, eu posso, dependendo de como é essa coleta, né, de qual foi o tratamento final desses dados, eu posso aplicar um teste para poder potencializar e deixar o meu artigo ainda mais relevante, né, digamos assim, cientificamente. Então, ele tem um melhor nível de evidência para tomadas de decisões em questões sobre terapêutica. Então, é muito utilizado revisão sistemática para quando, por exemplo, eu quero saber a eficácia de uma medicação, então eu vou investigar essa medicação ou algum tratamento na literatura, eu vou investigar tudo que existe sobre ele, ou eu posso colocar filtro de ano, tudo que existe nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, sobre aquela medicação, sobre aquele tratamento, para poder me sustentar, né, nas minhas decisões, subsidiar as minhas decisões como clínico, né, como profissional da saúde. É muito utilizado para isso, tá? Então, olha só, eu trouxe um exemplo de revisão sistemática. Revisão sistemática da literatura sobre intervenções anti-bullying em escolas. Eu procurei trazer artigos que não são tão clínicos, né? Porque nós estamos na área da saúde coletiva, por exemplo. Essa revista em saúde coletiva é uma revista típica da nossa área, tá? Para vocês entenderem que por exemplo, a revisão sistemática ela é muito utilizada para estudos clínicos, né, mas também são utilizados para estudos observacionais, estudos que lidam mais com temas da saúde coletiva, tá certo? Então, vamos ver como é que faz esse tipo de estudo. Olha lá. Este artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura referente a intervenções rigorosamente planejadas e avaliadas na redução do bullying escolar. Aí, o que ele fez? Ele fez um levantamento, ele tem um objetivo, ele tem uma pergunta de pesquisa, né, que ele quer saber quais são essas intervenções que são aplicadas na redução do bullying, né? E ele vai pesquisar isso na literatura. Como é que ele faz isso? Através de um levantamento de artigos que foi realizado em 4 bases de dados. Ele coloca Lilac, Psinfo, Cielo, Web of Science, orientado pela questão norteadora. Olha lá a questão. Em relação ao bullying, quais são as intervenções empreendidas para sua redução nas escolas? Aí foram incluídos somente estudos do tipo caso-controle, com foco específico no bullying e sem recorte temporal. Então, assim, ele também, na revisão sistemática, geralmente eu posso fazer, né, recomendado que eu faça a revisão baseado num tipo de estudo. Então, eu vou investigar só estudos observacionais. Eu vou investigar só estudos caso-controle, né? Lembra do caso-controle? Onde caso aqui seria a questão de crianças que sofreram bullying e o controle as crianças que não sofreram, né? Então, eu vou investigar na literatura trabalhos que tiveram como foco, né, essa temática, tá? Sem recorte temporal, investigou tudo sem colocar tempo. A qualidade metodológica foi avaliada por meio de um checklist SIG. Olha lá, pegou um checklist e foi ver, tem vários critérios e etapas. Ele pega o artigo que ele selecionou e vai conferindo, né, todos esses critérios para saber se ele tem qualidade metodológica para ser selecionado. E aí, no total, foram 18 artigos, né, que compuseram a análise da revisão. Todos foram avaliados lá com alta qualidade metodológica. E as intervenções realizadas nos estudos lá em relação ao bullying foram divididas em 4 categorias: multidimensionais ou em toda a escola, treinamento de habilidades curriculares e informatizadas. E aí ele conclui, né, o que foi descoberto em relação a esse tema. Então, só para vocês poderem entender como é que é feito. Aqui, como a revisão sistemática e a de literatura, elas são feitas com fonte de dados secundários, eu não vou ter, por exemplo,
aplicação de questionário. Eu não vou fazer perguntas igual eu faço uma pesquisa qualitativa, perguntas pro participante, né? Eu tenho uma pergunta de pesquisa, mas eu não fico fazendo perguntas, questionários, eu não fico fazendo exame clínico, não. Isso é fonte de dado primário. Secundário, eu vou investigar o que já tem na literatura, tá? E embora as pessoas acham que é fácil fazer uma revisão sistemática, não é. Ela tem que ter um rigor metodológico muito bem apurado para poder ter validade científica, tá? Outro exemplo, meta-análise da eficácia do exercício físico em reduzir a pressão arterial de mulheres hipertensas na pós-menopausa. Vamos já direto na metodologia. Revisão de literatura do tipo meta-análise, realizada através das bases de dados LILAC, Cielo, BIREM e PubMed, considerando artigos originais publicados no período 2004 a 2014. Aqui ele já colocou um período de tempo, colocou as bases de dados. LILAC, Cielo, BIREM e PubMed são bases de dados científicos onde são publicados os trabalhos, tá certo? Resultado. Foram incluídos 10 estudos que avaliaram o efeito do exercício físico em mulheres hipertensas na pós-menopausa, totalizando 192 mulheres no grupo experimental e 177 no grupo controle. Então, aqui ele também pegou estudos, né, de caso controle. Então, todos os estudos de caso controle relacionados à eficácia do exercício físico em reduzir a pressão arterial de mulheres hipertensas, tá? E aí foi feita essa meta-análise, né? Ele pega a população de todos esses estudos que foram selecionados e aplica um teste estatístico. Isso é só para vocês conhecerem um pouco mais complexo que existe a revisão sistemática com meta-análise, tá? Que é o tratamento estatístico desses trabalhos que foram selecionados. E a revisão de literatura? A revisão de literatura, ela é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisa sobre um tema ou questão de maneira ordenada e abrangente. Fornece informações mais amplas sobre um assunto ou um problema. E qual é a finalidade? Ela tem a finalidade de definir conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos. Então, assim, resumindo isso tudo. Revisão sistemática de literatura, qual que é a diferença? A literatura ela não tem um rigor metodológico tão presente, tá? Eu não preciso seguir aqueles passos, fazer fluxograma, aplicar aquele checklist de qualidade dos artigos, fazer em dupla, que geralmente a revisão sistemática eu tenho que fazer com um parceiro, né, para poder ter uma validade de pares, uma validade interna daqueles estudos. A literatura ela não precisa disso, tá? Porque o objetivo dela não é comprovar se uma medicação é eficiente ou tem eficácia ou não, se uma técnica tem eficácia ou não, né? O objetivo dela é definir conceitos, é fazer uma análise metodológica desses estudos, é revisar algumas teorias, é saber o que tem na literatura sobre aquele determinado assunto. Então, eu não preciso necessariamente focar num tipo de estudo, eu vou fazer uma revisão sistemática de estudos observacionais sobre aquele tema, de um estudo caso controle. Não, na literatura eu posso pegar todos os tipos de estudo, eu quero saber o que tem sobre aquele tema, né, nas minhas bases de dados, o que tem sobre aquele tema publicado nas bases de dados. Olha lá um exemplo. O presente estudo tem o objetivo de analisar os custos de implantação e manutenção da fluoretação, além dos custos evitados relacionados à medida. Aí ele coloca no método uma revisão integrativa, pode ser chamada de integrativa ou de literatura, com a seguinte questão norteadora. O que a literatura científica aborda do ponto de vista econômico sobre a fluoretação das águas de abastecimento público? Então, a revisão da literatura também ela pode ter essa pergunta. É interessante que ela tenha uma pergunta de pesquisa igual à sistemática, tá? Só que ela não tem aquele rigor metodológico. Aí foi pesquisado nas bases de dados LILAC, PubMed, né, Scopus, Cielo. A busca ocorreu, ele coloca os termos, que são os descritores ou palavras-chave para a gente poder investigar. Aí tem lá economia e odontologia, que é as palavrinhas-chave que a gente coloca depois nas bases de dados para poder encontrar o artigo e ler. Resultado, foram incluídos 14 artigos para análise completa de 7 países diferentes e publicados entre 2001 e 2017, então eu posso colocar ou não o filtro de ano, fica a meu critério, e aí ele vai falar sobre os resultados encontrados em relação a esse tema. Você viu que ele não fala? Ele não fala que foi aplicado
checklist metodológico para saber a avaliação dos artigos. Não, fala que não tem meta-análise, não tem tratamento de dados estatísticos numa revisão de literatura, tá? Não é comum. Por quê? Porque eu não tenho esse rigor, né? Ele coletou dados, né, de todos os tipos de trabalho, não só observacional, caso controle, né? Não, todos os tipos de... Ou posso ter uma revisão também, que a gente chama dos estudos qualitativos, né, que é uma revisão sistemática com metassíntese, que é uma revisão com estudos qualitativos, lembra os estudos qualitativos, que investiga sentido e significados? Eu posso pesquisar numa revisão sistemática somente o tipo de estudos qualitativos e depois fazer o que a gente fala de metassíntese, que é diferente da meta-análise. Meta-análise eu vou lidar com o número quantitativo, metassíntese, né, eu já vou lidar com temas, com categorias, né, de sentidos, tá? E eu gosto sempre de mostrar essa pirâmide de nível de evidência para vocês saberem, né, as questões relacionadas aos trabalhos que têm uma maior evidenciação científica. Então, assim, de baixo para cima, embaixo, as que têm menor evidenciação, é os estudos de opinião de expertise, estudos in vitro, estudos com animais. Aí vem relato de casos e série de casos, estudos de caso controle, estudos de coorte, ensaios clínicos randomizados, que o tipo de ensaio clínico a gente não entrou, tá? Que já é bem mais complexo de vocês saberem agora. E é importante que vocês saibam lá no ápice da pirâmide as revisões sistemáticas, que tem maior evidenciação científica, nível de evidenciação. Ou seja, são estudos que eu posso confiar mais, digamos assim, né? Nos seus achados, nos seus resultados, tá certo? Eu vou deixar para vocês 2 livros que a gente segue, né? Epidemiologia e Saúde, da Rucarol, Saúde Bucal Coletiva, do Vitor Gomes Pinto, que são os nossos... E tem também, né, no plano de ensino, da disciplina, tem outras referências, né, que são importantes que vocês possam também pesquisar, tá certo? E eu espero que vocês puderam, né, compreender, entender um pouquinho sobre esses tipos de estudo e que se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode, né, logo após, a gente vai retornar agora para a aula e a gente pode dialogar um pouco mais sobre as dúvidas que surgirem, tá certo? Muito obrigada, gente, um abraço para vocês.